Olá pessoal, estamos aqui hoje, né? Vamos começar um vídeo. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Ah, Olá pessoal, estamos aqui ao vivo aqui para um bate-papo aqui com a Cris, né? Cris, Olá, Base Superação. Boa noite. boa Né, noite, gente? doutor. A Cris aqui tem uma, é assim, o nome dela para mim é perfeito, né? Porque assim, Bari superação, mas ela não é só superação na Bari, né? É uma superação de vida, né, Cris? Conta um pouquinho pra gente aí a tua escalada aí que vai desde lá dos seus problemas de saúde e até a questão da bariátrica. Olha, a história é longa. Vou fazer uma síntese, né? Eu venho com a epilepsia, né, dos 17 anos que eu tenho, desde a primeira crise minha foi na faculdade. Então, eu tive a epilepsia. Com 21 anos, eu tive perda de memória, porque eu fiquei muito tempo desmaiada. Então, eu fui esse caso de estudo mesmo no Hospital das Clínicas, quando eu tive essa perda de memória, porque por falta de oxigenação no cérebro, pelo tempo que eu fiquei, né, desacordada, não era para eu ter a cognição, os pensamentos, nada do que eu possuía na época. Eu voltei, né, pelos estudos que eles fizeram e tal, da época que foi em 1997, isso, vai entregando a idade. É, e aí eles, naquela época, não tinham tantas informações hoje, não tinham tantas informações como se tem hoje em dia, né? Então, o que ocorreu foi que eu fiquei mais de uma semana internada, até que nos 3 últimos dias vieram médicos americanos para fazer esse final de estudo comigo. E aí me liberaram, falaram que eu tinha que fazer, eu lembrar o que pudesse lembrar e tal, né? E eu voltei realmente, porque eu tinha assim, eu lembrava quem era o presidente, eu lembrava quando era um doce na padaria, coisas assim, esmiuçadas mesmo, né? E eu tinha a liberdade de locomoção, de movimento. Uma outra coisa, assim, que não tinha como uma paralisia em local nenhum do corpo, o que era de se estranhar, né? Na parte neuronal. E aí, a única coisa que sofreu mais foi meu filho, porque eu tive que parar de amamentar, que ele tinha 2 meses e meio. Com 2 meses e meio você teve a É. crise convulsiva. Eles relacionaram essa crise a alguma coisa específica, Cris? A doideira da mãe, porque o que que acontece? Naquela época, o que que acontece? Naquela época não se tinha os medicamentos que se tem hoje em dia, né, de epilepsia, e eu tenho epilepsia tônico-clônico generalizada febril, que é assim, aquela bem, né? Iniciou antes isso, né? Antes dos Sim, 17 17 anos. anos, já tinha 22 nessa época. Tá. E aí o que acontece? A Cristiane aqui simplesmente, descobri, estou grávida, né? Porque eu ia tomar um remédio que até foi tirado das prateleiras. E a primeira neurologista falou: ó, você vai ficar, tomar um remédio, mas você não vai poder engravidar. Daí a Cristiane falou: e. Aí fui no outro médico, todos me deram uma mesma prescrição. Porque eu tomava a dose mais alta do Tegretol na época e não controlava a minha epilepsia. Uhum. E aí eu falei, não, né? Sem filho não dá, porque assim, eu tenho somente 7 afilhados, base. Sim. Nem gosto de criança. Aí eu falei, não. Daí, quando eu descobri que eu estava grávida, foi aquela adrenalina para mim, né? E aí eu imaginei, falei, gente, esse remédio me deixava totalmente, eu não podia nem tomar uma Coca-Cola. Uhum. Aí eu imaginei só que aquilo ia fazer mal pro feto, parei de ir no médico, parei de ir no neurologista, coisa que ninguém deve fazer, claro, né? E eu simplesmente parei com tudo. Os 9 meses foram 9 meses muito difíceis, não foi fácil.
Mas eu segurei os 9. E o Gabriel nasceu. E o Gabriel é um fenômeno na natureza, né? Ele não tem uma gripe, ele não tem nada. Aliás, ele é extremamente inteligente. Ele passou em medicina na universidade, depois ele passou em engenharia, no segundo Para- lugar na federal. Parabéns. E assim, né? Quieto, igual eu. Que bom, que bom. E assim, quando que começou a sua história de ganho de peso, né? Você Foi sempre... após esse evento. O que acontece? Posterior a isso, eu peguei pedras nos rins, que eu fabrico cálculos de cristal. Sim, Meu corpo fabrica pedra, né? sim. E eu descobri isso assim. Meu filho tinha 4 meses e meio. Eu descobri as primeiras pedras. Elas tinham descido o canal da uretra e eu tinha tido ele por cesárea, porque eu Sim. estava com pré-eclâmpsia quando eu fui tê-lo, né? Nossa. Quantos quilos É, você tinha na época? eu engordei 20 quilos na gravidez 20 dele. quilos? E Sim, eu que aí perdi em no 15 total, dias depois. Eu sim, fiquei com informação fona, né? sim, no total você ficou com quantos quilos na gravidez e teve pré-eclâmpsia, né? Foi. Eu tava com pré-eclâmpsia, então não podia. E ele nasceu com o 3.820, ou seja, né? Sim, Enorme. Primeira gravidez, uma pessoa com epilepsia, com sim, histórico, não tinha condições. O médico falou: não vou nem arriscar contigo. sim, E aí ele tirou e falou assim: ó, brincar com você nós não vamos. E aí ele já foi para o cesariano. sim. Só que desceu o canal da uretra, do lado direito, 5 pedras, e fechou o canal. Aí eu fiz 7 lutotripsias durante um ano, Uhum. a briga, né? Fui brigando, 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 mas chegou um momento em que meu rim dobrou de tamanho. Sim, E aí eu fiquei um ano, 42 dias internada, com aquela febre altíssima, né? Convulsionando, meia fora de mim mesmo. E da crise renal, para sim, poder fazer a cirurgia. Enquanto não descesse a febre, ele não poderia fazer a cirurgia, sim, não cessasse ou diminuísse. E aí era onde estava o foco, né? Foi a primeira EQM que eu tive, foi nessa vez que eu internei. sim. Daí, na hora que já estava com a sala montada, tudo montado, eu fui no banheiro, só que eu esqueci de levar meu coadorzinho Sim. e eu perdi Peneirinha. as pedras. Aquela peneirinha lá. E Quem eu tem cálculo no perdi. rim sabe o que é essa peneirinha, né? Quem não tem não faz nem ideia. Tem que fazer Não, xixi na peneirinha para, se estiver eliminando o cálculo, ele ficar ali e você saber que eliminou. isso, para comprovar, né? Só que Sim. aí o que acontece? Saiu tudo. Uhum. Só que Nossa, faltava 15 minutos para cirurgia. nossa. E eu sempre fui muito brincalhona com o meu médico e tal, né? E aí, quando ele chegou na sala, falou assim: vamos. Eu falei: não, vou, fiquei desesperada, porque eu tinha perdido. E a mulher da limpeza veio e deu descarga. Eu falei: não, você não podia dar descarga, aquela loucura, né? E aí, para provar. Aí ele falou assim: ó, você tá tão nervosa, que acho que nem a anestesia vai pegar desse jeito. Se eu te Sim. levar lá no ultrassom e você vai ficar mais calma, te mostrar que a pedra tá aí, eu falei: vou ficar mais calma. Ele chegou até a encostar na parede assim, achando que eu tava brincando, que eu não queria fazer a cirurgia. Na hora que a mulher não achava as pedras, aí ele veio, ele apertou tanto assim a lateral, e ele me chama de sortudo até hoje, né? Esse Nossa. médico. Porque aí eu passei pela sala com todo mundo lá dentro e falou: não vai ter mais cirurgia. Eu me Nossa. lembro assim. Foi a Último primeira. minuto do segundo tempo, né? Fez Foi, o gol que aquele lá foi, libertador, né? Que foi, maravilha. foi. Na hora que tava passando os 10 gols. Aí foi, eu escapei, né? Eu ainda crio e tal, só que aí o que que aconteceu? A Cristina aprendeu a beber água. Sim. Muita água, e foi uma coisa que depois tem uma história dessa coisa de beber água aí. Sim, Aí sim. eu, aí foi, o que que acontece quando a gente tem pedra no rim? A gente toma muito remédio que faz a gente inchar. Sim. Então eu comecei já a virar o fritopanzi, né? Já Uhum. comecei a dar aquela, né, inchadinha. Mas até que tava bom o negócio, tava indo bem, eu tava indo. Tava gordinha, mas, né? Ainda Sim. fazia exercíciozinho, tava tudo indo tranquilamente, muito bem. Mesmo, Até eu cheguei. mesmo com você sempre você sempre passou
assim, você sempre fez atividade física ou Sempre, foi sempre, sempre, mesmo com sobrepeso, mesmo com convulsão, sempre teve uma vida mais... sempre, sempre. Eu nunca Que parei. maravilha. Ah, que Eu show. nunca parei. Eu nunca parei. Quando eu era mais nova, eu era mais elétrica ainda, né? Sim. E aí eu parei na cadeira de rodas. Parei na cadeira de rodas e depois com a muleta, né? Que a Uhum. muleta ela me limitava mais. Mas assim, não que eu deixei de fazer as coisas, né? Nem na cadeira de rodas, nem na muleta, mas eu fiquei mais limitada, né? Uhum. A gente fica mais dependente dos outros, muito mais dependente. Então, E me fala é, uma coisa, quando é que você assim chegou à conclusão, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa assim que sempre teve uma vida ativa, que não, vou fazer cirurgia da obesidade, vou fazer cirurgia bariátrica. Como que aconteceu isso? eu com 29 anos, eu descobri, eu fui viajar, voltei, e aí eu fui trocar um DVD e quebrou o final do fêmur todinho. Eu tinha osteocondrite dissecante femoral do lado esquerdo. Então eu Sim. tenho hoje 8 pinos, né? Nossa, E ninguém sabia que eu tinha na época osteonecrose e osteoartrite por causa da sim, idade, né? sim. Então, como a Isso, osteonecrose, qual idade que você tinha? 29. 29. Nossa, muito jovem, né? É. E aí, como eu não, o médico não esperava, eu não esperava ninguém. Aí foi aquele inchaço no joelho, né? Necrosou a lateral todinha do joelho. Uhum. E eu tinha um parafuso que teve que ser retirado 6 meses após. Eu tive que fazer aquela gangrena, né? De retirada de sangue. Sim, E aí eu perdi força muscular nos membros inferiores, isso estava perdendo nos membros superiores. Quem me ajudou foi meu neurologista, com sim, Etna, até me lembro do nome do remédio. E daí foi aonde eu engordei muito, porque assim, eu tenho buffet. Eu ficava sim. dependendo do meu marido, do meu filho, sem fazer exercício físico, minha tireoide do lado direito parou. Nossa, Eu tenho hipotireoidismo desde os 21 anos, sim. que eu controlo, Pós né? Hashimoto. É Pós de tireoide. Hashimoto, Sim, é de Hashimoto a minha. sim, E aí eu ficava controlando, né? Aí assim, tipo, eu era gordinha, né? sim. Vamos explicar, né? Porque eu tinha as pedras tal, e trabalhava com televendas, então muito sentada, né? A gente gosta, tem um bom paladar, gosto de comer mesmo, engordei porque eu comia, não Sim. vou mentir. Então, assim, claro que, né, tinha ansiedade de querer tudo, aquela pessoa muito agitada, né? Negócio de querer tudo, a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, aquele negócio, né? Daí o que que acontece? A pessoa que não parava, né? Eu era muito assim, eu era daquela 100 e ao mesmo tempo zero, entende? Eu não dava aquele tempo para minha cabeça descansar. Não tinha essa Uhum. sabedoria ainda. E aí era onde eu me lascava, né? Porque fui engordando. Na época, quando eu cheguei na cadeira de roda, eu tava lá nos meus 89, 90, por aí. 90 e pouquinho, entende? Não tava aqui ainda parecendo um fruto pãozão. Só que eu fiquei 1 ano, dois, três, minha vida era fisioterapia, né? Eu tinha o foco de andar. Só que eu colocava metas pequenas que seria até eu chegar lá, né? Então, isso demorou 2 anos e meio na fisioterapia até eu levantar da cadeira, na verdade. Eu fui levantar 2 anos e meio posterior para ter toda essa força e tal. Então, demorou muito, né? Foi uma briga boa. Sim. Aí eu levantei, a primeira vez que eu levantei foi, né, uma vitória. E daí eu tive que reaprender a andar, porque quando você fica muito tempo sentado, você esquece até de Sim. olhar, né, as pessoas. Atrofia tudo, né? Perde força. Trabalho de fisioterapia é Não, super exigente, né? minha perna, eu dava para ver o osso certinho, Sim, em cima, mesmo com sobrepeso. sim, Eu tinha uma perna totalmente gorda e eu via meu osso. É sim, porque o músculo não existia nenhum. sim. Então, assim, foi bem difícil.
Aí veio fisioterapia, da fisioterapia já não tinha os pesos, eu fazia fisioterapia na academia e, Sim, e foi indo. Daí depois foi muleta, né? Enfim, eu forçava com tudo isso, na muleta principalmente, eu forcei muito a perna direita e trincou. Então hoje eu tenho um trincado na minha perna direita, que é do final do fêmur até o meio, em cima. sim. Aí meu ortopedista eu tava fazendo muita, na época eu fazia hidroginástica para não ter muito peso, porque eu tava com 116, eu pesava 116 quilos, gente. Sim, É muito peso, sim. né? Em cima Isso de duas, já com 32 anos, 31, 32 anos, isso aí mais ou menos. Estou fazendo as não, contas mais ou menos aqui para te acompanhar. 42, Não, a 42. bariátrica. Ah, tá. Nossa, você É. foi fazer depois de todo esse tempo. Uma novela, então, até você decidir fazer a bariátrica. Não, porque assim, foi porque o que que acontece? Eu entrei na cadeira de roda com 29. Só que eu Tá, fiquei na luta dos quase 4 anos na cadeira. Da tá. cadeira eu fui para muleta mais 4 anos. Sim, E aí foi aonde eu vim fazer a bariátrica, entendeu? sim, Porque eu ficava com a perna toda inchada. Eu me lembro que o momento mais crítico, assim, foi que minha enteada estava grávida. sim, Hoje meu netinho tem 5 anos. E sim. ela estava grávida. E aí eu sou, assim, fascinada pelo mar, né? E sou doida para fazer. Sim, sim. Foi este doutor e o lugar que eu te indiquei para você fazer a bariátrica. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, ela é da Espanha, doutor. Ah, E aí, eu fui no mar e eu não me recordo até agora como meu marido me trouxe de volta pro hotel. Eu não me lembro, porque nós andamos nem 5 metros. E meu pé inchou de uma tal maneira, eu lembro que eu tive que parar num lugar assim. E aí eu só conseguia pensar, eu estou sobrevivendo, eu não consigo, eu acho que eu não vou ver meu neto crescer, sim, né? E aquilo para mim foi desesperador. Foi assim um momento, eu cheguei e foi a primeira vez que eu chorei, porque eu não sou de reclamar nada, eu sim, sou de achar a solução para o problema. Esse problema já existe, então a gente tem que achar uma solução para enfrentá-lo, né? sim, O problema já está lá, né? Se você tem que encontrar uma solução para ele. Esse é o foco. E foi a primeira vez que eu cheguei, eu falei assim, eu vou tomar banho, mas eu fui tomar banho para chorar. Eu chorei porque eu tinha medo de não encontrar, de não ver ele crescer, de não participar da evolução dele, de não participar do casamento do meu filho. Sabe, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que encontrar uma saída. uhum, Daí eu fui no ortopedista e ele falou, Cris, você tem duas saídas. Ou a gente coloca uma prótese geral no seu joelho esquerdo, porque ele tá forçando demais o direito, ele vai acabar quebrando, e você, o esquerdo, não tem força ainda, porque eu não subia com as duas pernas a escada. sim. Eu não tinha força, né? Por causa do peso. E ou você vai ou faz bariátrica. Aí eu falei, tá, só que eu Então não foi tenho nem uma problema de escolha, né? hipotireoidismo. Foi uma intimada, né? Foi. Foi uma Só que eu imposição, tinha né? hipotireoidismo, eu tinha o problema de epilepsia, eu tinha outros problemas. Eu Sim, falei, ótimo, doutor, então você me dá um encaminhamento. Peguei encaminhamento dele, fui no endócrino. Doutor, o que você acha? Eu tô com esse problema. Falou, para você a melhor saída, eu te indicaria de olhos fechados. sim, Aí fui no neuro, o neuro também, no mesmo momento, falou, Cris, sem nem pestanejar. É uma cirurgia complexa, é uma cirurgia muito difícil, não é uma cirurgia fácil, mas que para você eu te indico, sim. sem nem questionar. Então, assim, Só fazer um parêntese aqui, um viés aqui. Hoje, a cirurgia bariátrica, ela virou a primeira opção para muita gente, até muita gente saudável, com baixo peso, né? Se você tivesse aquele espírito atleta lá dos 29 anos, dos 25 anos, né? Toda aquela estrutura. Você enfrentaria uma bariátrica ou o que você diria para essas pessoas? é como eu falo para muita gente que vem conversar comigo no direct, doutor. Existem dois tipos de pessoas, né?
tem muitas pessoas que já nascem com a predisposição à obesidade, né? Sim, E quando eu fui fazer a bariátrica, eu não sabia que eu tinha tantos outros problemas pré-existentes, que eu estava pré-diabética, eu tinha refluxos, que eu tinha que levantar minha cama para dormir, isso eu sim. sofria demais, eu tinha que comer até 6 horas da tarde, né? Isso. E era um problema e eu não sabia que eu tinha esse problema. Para mim não era um problema, para mim fazia parte do meu cotidiano. E era um problema. E era um problema sério. E eu nem levava a sério. Olha o quanto, né, a gente às vezes está envolvida no problema. E meu colesterol, triglicerídeos alterados. É, eu nunca tive um exame de sangue como eu tenho hoje, de pegar o exame de cima e embaixo por um ortomolecular e tá redondo. Sim, Eu não, sim. não tinha isso. É uma outra vida, né? Um outro momento, né? Você Isso. falando esse passado seu e olhando para você agora, nem consegue imaginar que você passou por tudo isso aí. Não, é o que eu falo. 5 anos atrás, se alguém falasse para mim, você vai fazer cirurgia plástica, eu ria e falasse, doido. Aham. Você tá Legal. doido, entendeu? Você vai entrar numa escola de samba, vai falar, ah, tá bom, beleza, né? Eu de muleta ia falar, aham, tá. Nossa, Eu só queria andar, né? A sim, minha grande festa seria eu andar. Então, de repente, eu conhecer um fisioterapeuta que me fez andar, falei, nossa, eu consegui andar, entende? sim, Então, aquilo de você, não é só eliminar peso, né? A sim. bariátrica, ela proporciona inúmeras coisas, Uhum, mas tem a prescrição e você tem que ter o perfil para fazer. sim, E isso daí, as pessoas às vezes, tem muitas pessoas que pagam, às vezes, exames, pagam médicos e não sei o quê, para poder atingir esse objetivo. sim, E aí depois não estão preparadas psicologicamente e, né, para poder continuar com a bariátrica, e aí voltam a engordar, voltam a ter problemas, porque não estavam preparadas para fazer. sim. Só um minutinho. Gente, ó, se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar perguntas para a gente que a gente vai estar respondendo. Porque eu estou vendo muitos comentários aqui e se alguém quiser mandar perguntas aí, pode mandar para a gente. Tem a Tainá aqui também, doutor, falou que está indicando o senhor, né? Oi, Tainá. Ah, ela está acordada até agora, é verdade, viu, doutor? E na Espanha é bem mais tarde. É, já 5 horas a mais. Nós estamos judiando esse povo aí. Isso. É uma grande honra tê-los aqui conosco. A Gisele perguntando se você fez regime alimentar antes da cirurgia. Sim, eu tinha 116 quilos quando iniciei o processo da bariátrica. Aí, conforme eu fui fazendo os meus exames médicos, o meu médico pediu, porque a obesidade, você tem muita gordura acumulada no seu corpo. Então, é necessário que você faça esse regime alimentar, né? Para Uhum. poder que a sua cirurgia também transcorra bem no Sim. momento de fazê-la. Então, meu médico, ele me pediu sim um regime alimentar, não somente aquele uma semana antes que você toma os líquidos e tal, mas eu fiz todo um regime que eu consegui emagrecer os 4 quilos, porque meu processo foi muito rápido, por causa do joelho, né? Que eu já estava num processo que foi mais. O meu foi um pouquinho mais rápido do que o normal, né? Porque o meu joelho estava me dando muito problema. A Camila está perguntando como foi o seu pós-operatório, né? Imagina, pós-bariátrica, com todas essas situações, com todos esses medicamentos, com toda essa sua história. Então, a única coisa que era minha preocupação, os medicamentos no pós-operatório. Porque meu pós-operatório foi um dos mais tranquilos que eu tive. Eu falo que Maravilha. mais tranquilo do que a bariátrica foi somente a vesícula, que eu nem senti. Eu fiz a cirurgia de vesícula no dia seguinte, parecia que eu podia sambar, eu não estava sentindo nada, né? E Sim. aí foi muito rápido, foi a cirurgia mais rápida que eu fiz na vida. Uhum. Daí, a bariátrica, gente, é difícil? É. Os 4 primeiros meses. Você tem que levar muito a sério. Sim. E assim, uma coisa que todo mundo, eu falo para todo mundo, gente, o médico, ele estudou.
ele sabe o que ele fala. Ele não é um cara que, se ele falar para você, não, você vai beber líquido por um mês, bebe líquido por um mês, porque ele grampeou, ele fez lá dentro, ele sabe que ele mexeu lá dentro. Eu fiquei um mês tomando líquido. Sim. Quando eu fui mudar para a dieta pastosa, eu não pude, porque eu tive aquela estreitamento de esôfago. Aí eu Aham. tive que fazer aquele com a endoscopia, sabe? Pra liberar. Sim. Foi o único probleminha que eu tive no pós-operatório aí, que pode-se dizer que foi um problema. Sim. Mas foi muito tranquilo, na minha opinião, assim, de dores e problemas, eu tive aqueles problemas normais, né, de você tem que andar, né, gente? Vamos andar, vamos beber água, né? É, Porque o só nosso para o pessoal entender, o maior risco da bariátrica para a gente é os fenômenos tromboembólicos. Então, o paciente já sai, literalmente sai da mesa já andando. E muita gente acha, até liga perguntando, como assim, doutor? Eu não vou ter que fazer repouso? Eu falei assim, não, o repouso da bariátrica é muito diferente. O repouso você faz andando, né? andando. Se trocando. E tem que andar, porque se você não anda, dá uma dor aqui na lateral esquerda, que você acha que vai explodir alguma coisa lá dentro de você. E não é nada disso, gente. É só você andar e tomar Lufital. Né? Não precisa falar o que é, mas é isso daí, entendeu? Você não está andando e não está tomando água. Sim, Porque às vezes você fala assim, eu tô na dieta líquida, eu só tô tomando água. Não, você tá tomando gelatina, água de coco, sopa, mas não é água. O nosso corpo é constituído por 60% de água. sim. Normalmente a gente tem que medir aí 35 ml de água por quilo de peso, mínimo. Eu demorei para aprender isso, porque eu fui parar no hospital, que eu tomava 3 litros de água por dia, e eu emagreci em um ano muito, né? Aí eu pesava 112 quilos tomando 3 litros, tava excelente. Só que depois eu fui pesando 58, tomando 3 litros por dia, é muito. O rim tava trabalhando muito. Lembra que eu falei que eu tinha falta d'água? Sim. Fui parar no hospital. Até o médico descobrir que era água, demorou. Tudo que é demais é errado. Sim, Nada em excesso é bom. Mas a gente demora para aprender isso, sim. E me né? fala, e me fala assim, você passou ali pelos 4 meses, e aí você tinha me comentado lá atrás, né, que você demorou bastante para fazer as reparadoras, né? Conta para Sim. mim aí como que foi esse pedaço aí. Tenho mais uma pergunta aqui para ele. Eu demorei muito porque, assim, o que acontece, eu estava liberada já pelo meu médico para fazer as reparadoras após nenhum ano. No primeiro ano eu já tinha liberação dele, já tinha carta de liberação do meu gastro, Sim. porque eu já estava com o peso equilibrado, já estava dentro do peso, peso equilibrado. Mais ou Eu menos fico, quantos quilos, você lembra? então, eu estava com 57. Eu oscilo entre 57 e 55, 57, 55, 57, 55. Que Então é você normal, né? Você ter já tinha musculação. estabilizado nesse peso e aí já Já. era o momento de fazer as separadoras. Aí o que acontece? Eu fiquei, até procurei alguns cirurgiões e tal, só que eu sei, Só um minutinho. Cris, flacidez. Muita gente acha que vai fazer a cirurgia bariátrica e vai voltar a ficar linda. normal, né? Não, Então, assim, isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Claro que existem as diferentes idades, né? Jovem até 20 anos, até claro, os 30 anos tem uma boa, né? Fica com pouca isso. flacidez. Dos 30 aos 40, às vezes faz uma ou outra cirurgia. A mulher necessariamente vai fazer um abdômen ou vai fazer mama. E após os 40 anos, invariavelmente são 3, 4, às vezes até 5 cirurgias, né? Entre a Sim, face, aqui papada, braços, os dois braços, abdômen, às vezes até torsoplastia, se o paciente for tipo acima de 160, 180 quilos, né? Então isso é uma coisa importante aí para o pessoal que vai fazer a cirurgia bariátrica e invariavelmente vai ter que fazer uma plástica ou alguma coisinha. é isso mesmo.
o que acontece? Eu fiz a cirurgia a bariátrica com 42 anos. Então, eu já estava com uma idade avançada para uma cirurgia plástica, para uma cirurgia bariátrica. Mas eu já, quando eu eliminei, imagina você, eliminar quase 60 quilos em um ano. Sim. Gente, caiu tudo. Até o zóio, ó. Eu tô deixando sem filtro aqui para vocês verem, ó, até o zóio tá caindo. Então, tem, ó, tá tudo mole, ó. Até o rosto, não tem como. Não tem. É, já deixei que é pro povo se ligar. Cai, cai. Sim. É fato, é realidade, entendeu? Lei Então, da gravidade. nós temos como melhorar isso? Temos. Não, cicatriz tu passa, fia. Cicatriz são 5 furinhos de bariátrica. Essa é a menor das problemas. Eu tenho lá um Com videozinho certeza. que vê. É, é, é laparoscopia. É 5 buraquinhos assim, ó. Você nem sente. É a coisa mais maneira que tem ali, é da buraquinho da bariátrica. Aí, o, você fica com tudo, cai tudo, despenca, né? E eu tomei colágeno, viu, gente? Fala assim, ah, você não tomou colágeno. Tomei. Eu faço whey todos os santos dias da minha vida. Eu tomo lá whey, colágeno puro. Eu tomei quanto é tipo de colágeno? Verisol, todos. Aqui no spa, a gente tem uma receita de colágeno muito simples e com uns fitos que a gente coloca para sempre fortalecer, né? Para nutrir do ponto de vista que a nossa base aqui é a medicina tradicional chinesa, então fortalecer do ponto de vista energético, né? Então, além da suplementação que você faz com whey, você também tem uma suplementação energética aí para fortalecer sangue, fortalecer imunidade e todo o resto, né? Então é uma E dica ó, lá no nosso no Instagram, tem as receitinhas lá, tem umas receitinhas para o pessoal colocar uns fitozinhos no colágeno e a gente usa isso diariamente. Então você faz uma porção grande, separa naqueles potinhos de tipo gelatina, e aí quando você vai fazer a comida, você adiciona aquilo e vai tomando, para você ter colágeno e para você ter suplementação aí a longo prazo, né? então, se eu soubesse disso, eu tinha começado lá atrás, né? Mas a pessoa não começou, aí tá assim, entendeu? Olha lá. Aí Tá, eu agora vou te falar, você tá muito bem, viu? Você tá muito agora o bem. doutor tenta dar uma ajeitada aqui. Então, assim, cai, balão, cai. Mas, assim, nada aqui, né? Eu tô muito feliz. Mesmo caída, né? A gente fica feliz. Porque é o que eu falei. Você, eu ganhei uma nova vida com a bariátrica, né? Porque eu não andava e hoje eu danço. Sim, Então, para mim, assim, foi 360 graus, né? E por que eu pus a minha página como bariátrica? Depois de tantas coisas que aconteceram. Porque a sim, bariátrica foi o ponto-chave que me deu a liberdade de vida. A sim. liberdade para viver tudo que eu nem imaginava poder viver mais. Nos meus 42. Eu falei, pô, 40, depois dos 40 que eu comecei a vislumbrar novos horizontes, vislumbrar novas coisas, né? Ter Renasceu, né? novas. Renasci, exatamente. Eu estava sobrevivendo, eu só estava sobrevivendo. De repente eu comecei a viver. Eu Uma comecei. coisa que eu acho muito interessante, né? A Cris, assim, ela passa uma nova vida muito interessante. Ela faz meditação, faz exercício, faz um monte de coisa, né? Que a gente às vezes acha que é meio utópico, né? Que as pessoas não fazem isso. E vendo você falando com toda essa energia, com toda essa vida, né? Ver assim como você está centrada aí nesse novo momento, né? Esse despertar, né? Isso é espetacular. A Parabéns. meditação eu aprendi, doutor, que é assim. Nós temos que ter a meditação. Eu não medito tanto, às vezes, porque o dia da gente é muito corrido, né? As Sim, pessoas falam assim, ah, mas eu vou ficar pensando, eu fico pensando em 300 coisas. Gente, abaixa um app, deixa o cara falar com você. 5 minutinhos que você faz ao acordar, 10 minutinhos que você faz de noite,
já mudam. Porque assim, você está olhando para um celular, para uma caixinha de celular, ou você está olhando para uma caixa de TV. Aí, de repente, você vai desliga aquele flash da TV e vai dormir. Então, você está aqui, ó, a sua mente. E você vai dormir, você faz isso com o seu corpo. Pá! Aí, o que que você faz? Você fica naquele looping, direto ali. Você não dá o tempo da sua mente descansar, você não dá o tempo para você se internalizar. Então, eu sou ligada no 320, eu sou muito energética, sou muito vibrante, eu sempre fui, não vou mudar isso nunca. Mas eu aprendi que eu preciso desse meu momento, dessa minha introspecção. E aí, o que que acontece com a mente da gente? Você está aqui, quando você medita, você vem aqui. É 10 minutos, mas aí quando você vem para cá, você vem de uma outra maneira, e o que acontece de noite é de maneira diferente, entendeu? E Então, como que você, aproveitando que você já deu aí a receita de bolo aí, né? Já deu a dica aí, que tipo de meditação você faz? Assim, você faz aquela mais respiratória, aquela mais de mente, de introspecção? Como que é a sua linha depende do dia. meditativa? Eu iniciei com o app, né? Porque eu sou muito ligada, então minha mente ela viajava mesmo, e eu não conseguia firmar nada. Falavam, você tem que pensar na respiração. Eu não conseguia. Aí eu comecei a pegar no YouTube músicas. Sim. Piorou. Piorou porque a musiquinha fazia eu dormir, eu não meditava nada, né? Porque imagina eu de noite, a musiquinha não dava certo. Aí eu falei, não tá dando certo. Parecia eu pescando, mas falava e o peixe não vinha, né? E não dá certo. Nunca deu certo eu pescar. Aí eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito. Aí eu abaixei o app. Então, no app, ele ensinou vários métodos de para motivação, para você, né? E eu comecei a aprender a me autoanalisar, me auto-reconhecer, a fazer a meditação para o que eu precisava, a fazer as posturas que eu necessitava. Então, foi todo um processo, né? Para que eu aprendesse a fazer e engatinhando inicialmente. Aí, ao longo dessa pandemia, eu fui melhorando, entendeu? Que maravilha, isso é muito, muito bom. Boas dicas aí, né? E assim, E ninguém nasce sabendo, né, doutor? Então, assim, a gente tem que. Porque não adianta eu querer. Amanhã eu vou lá, baixo um negocinho. Tem várias musiquinhas no YouTube legal. Mas não adianta você querer. Eu vou meditar. Pum, para. Faço a posição de lótus e fico lá. Você não vai, você vai ficar pensando no dia de amanhã. sim. Eu já fiz Aqui, isso várias vezes. aqui no spa, né, todos os pacientes que vêm, a gente dá uma dica de para ter uma longevidade, né, que é ação. Uma ação dividida em três partes, que é meditação, oração e exercício físico. Se É o que eu você faço. consegue fazer exercício físico diário, né? Pode ser em casa, no quadradinho que você arrumou ali no cantinho. Ali, muita gente no Covid aproveitou, né, para fazer esse tipo de encontro, né? Oração, né, que é aquela oração que você tem encontro com você, o seu Deus interior, a natureza a sua interior. E a meditação é aquela desconexão que você dá com os problemas. A gente tem um padrão que a gente cria às vezes de preocupação, de ansiedade, de muitas coisas, e a gente não percebe isso. Quando a gente viu, a gente já está com aquele padrão estabelecido, que aí é muito mais difícil você romper. Então, assim, para os mais jovens, né, para o pessoal, os seus seguidores mais jovens, a dica que eu A dou Mari é tá aí. para começar a fazer isso desde cedo e fazer isso para o resto da vida, que aí você tem ali centrado esse momento seu, que é a mente, o corpo e o espírito, né? Que é uma coisa que aí você vai estar em harmonia, né, com todo. É, Continuando. é exatamente esse o meu procedimento toda manhã. Eu já postei um dia aí, o pessoal queria saber do shot inteiro, que eu tava só sem a curcuma no dia, mas eu tenho uma rotina de manhã. Eu acordo, faço a oração, medito e faço meu shot. Então, Sim. aí eu vou tomar café, aí eu vou para a vida e, né, pro novo dia. E já vamos embora, né? Então é assim, esse é meu dia,
se iniciando. Então eu fiz isso pro pessoal, aí depois o pessoal me pediu vários, porque o shot é uma coisa assim, que na pandemia eu não peguei nenhuma Covid, com todas as autoimunes que eu tinha, que eu tenho. Eu fui Sim, internada no meio da pandemia, passei pela UTI com a epilepsia e não peguei Covid. sim, Então, assim, sofri maus tratos no meio da pandemia, né? Então, assim, teve uma história meio complexa. Então, assim, ajuda demais, né? Porque ajuda o pH no estômago, ele te dá a imunidade que você precisa, ele te dá muita coisa e auxilia a gente, né? Então, isso aí você pode fazer ele de várias maneiras, né? Eu faço o básico do básico ali e mando ver todo dia. E aí, assim, alimentação também, né? Você não adianta só você fazer os 4 meses. O empurrão é a bariátrica. É sim, isso que eu falo e a pessoa tem que ter consciência. A bariátrica, ela é um empurrão. sim, Porque a obesidade, as pessoas não levam a sério que ela é uma doença muito séria. sim, Às vezes a pessoa tem a obesidade, né, grau 2, como era o meu caso, não chega a ser grau 3 porque a pessoa só leva, eu só tenho obesidade quando tá no grau 3. Não, gente, obesidade, às vezes você já tem várias doenças ali escondidinhas e que você vai levando de boa e acha que tá tudo bem, mas não tá, tá sim, escondido, né? Então, eu acredito que é um dos piores problemas da obesidade, porque ela fica camuflando a doença. sim, Na hora que você vai acordar, pode ser tarde, né? Porque você já está com uma doença pior ali, uma diabetes, uma coisa muito pior que de controle é muito mais difícil. Então, cuidar da obesidade é, sim, muito sério. E você tem que cuidar como hoje eu aprendi isso, né? Cuidar do seu eu interior, cuidar do seu físico e cuidar da sua mente, de tudo. Você é um sim, todo. Se ver como um todo. E as pessoas não deixam disso. As pessoas se envolvem no seu dia a dia e vão levando a vida. E é complexo, porque quando você vê, você já está lá na frente, né? Então, e aí a bariátrica, para quem é indicado, os médicos quando indicam a bariátrica, eu fiz a bariátrica, eu fiz os 4 meses de dieta líquida, pastosa, entrei no procedimento de comer e tal, reaprender a me alimentar, né? Porque você vai entalar pra caramba e tal, vai ter alimento que não vai dar certo, toda aquela história. Ok, ótimo. Gente, você vai entrar numa lua de mel. Os 2 primeiros anos é uma lua de mel da bariátrica. Você vai emagrecer. Não, não adianta. É lua de mel, você tá lá, você vai estar linda, você vai estar se sentindo maravilhosa, você vai estar pulando. Tudo que você fizer vai ser ótimo. Então, os sim. 2 primeiros anos, Exceto o olha que dumping, né? maravilha. Exceto o dumping, né? Você teve dumping? O que que você Não, comia, que você passava mal e o que que você sentia? eu não só tive DUP, como eu tive a hipoglicemia reativa, Ah, né? nossa, E sudorese, passando mal. Não, o que é o doping para quem não sabe, tá? O doping é você morrer em vida, que eu falo, que é brincadeira, mas é verdade, né? Porque te dá sudorese, taquicardia, de repente você começa do nada, porque você comeu. 15 minutos começa. Pá, 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 pá. Parece que seu coração vai explodir, que você tá tendo um troço, aí você começa a suar, mas não é qualquer suor. É uma sudorese que você soa o cabelo, você soa o corpo, você molha o corpo inteiro. Aí você começa a ter uma dor de Vou cabeça. morrer. Vou Aí você morrer. fala, pronto, gente, segura, pega o caixão já que o negócio. A primeira vez eu achei. Eu falei, gente, pode pegar, pode preparar aí com o negócio. Eu falei, começou a dar uma tontura, eu falei, a vertigem. Eu falei, gente, agora eu não conseguia falar. Eu falei, e agora? O que que aconteceu, né? Porque eu queria chamar o Eduardo, eu não conseguia. Eu falava, e agora? O que que tá acontecendo, meu pai? E era somente uma bola de chocolate de massa. Pra que que eu fui fazer aquilo? Né? Porque depois eu fiquei reanalisando 3 dias depois o que que eu tinha feito de errado nessa vida, né? E eu lembrei, mas eu lembrei para nunca mais acontecer. Aí o que que acontece? É triste. E aí te dá, só alivia, ou alivia, gente, ou alivia você
desmontando de vez, porque você pode chegar a desmaiar sim, ou você vai direto para o trono, né? E aí vai dar, ó, você leva tudo embora assim, e você acha que também sua barriga virou do avesso. Então é assim, o dumping é a coisa assim triste e memorável, né? E a hipoglicemia reativa também. E eu descobri a hipoglicemia reativa foi por esse motivo que eu entrei, abri minha página pública. Então ela tinha ela fechada. Eu tive uma hipoglicemia reativa fazendo uma ressonância magnética. Aí o médico que estava lá era um gastro, e as enfermeiras bem no meio da Covid, e o médico que estava lá era um gastro, e ele me atendeu, e ele teve a perspicácia e o sentimento de ver que aquilo não era uma convulsão normal, porque você treme assim, né? Não é uma convulsão. E aí ele viu que aquilo, a tremedeira não era era uma tremedeira da hipoglicemia, e daí ele mediu na hora e pegou o que era. E conversando com as enfermeiras, elas me indicaram, não, abre sua página para você contar a sua história. Nossa, mas é muita história, né, É, Cris? Que coisa. eu tento ser sucinta, mas é complexo. O que eu queria dizer assim, fez a bariátrica, aceita. Você vai ter uma lua de mel maravilhosa no início. Você vai emagrecer. Ah, e não vai. Estabiliza de vez em quando, gente. Estabiliza o peso. É normal. Eu vou emagrecer todo mês? Não, você não vai emagrecer todo mês. Vai ter mês que você vai estar mais inchada, principalmente nós mulheres. Vai ter mês que você vai lá no médico, no outro mês você vai de novo, vai estar com o mesmo peso. Aí você fala, Sim. não, parei de emagrecer. Não, não, porque você tem 2 anos para emagrecer. Fica tranquila. Cada organismo é Olha, um organismo. Sônia, ouve isso. Liliane, ouve isso, porque a Sônia estava toda com medo aí, porque ela tinha parado de emagrecer. Então, é boas dicas Não, aí. porque o que que acontece? Às vezes as pessoas ficam, mas fulano emagreceu em 1 ano. Meu organismo é meu organismo. O seu organismo é outro. Sim. O seu biotipo é outro. Às vezes você fica estagnado 3 meses naquele peso. Aí você fala, o que que eu estou fazendo de errado? Você está fazendo nada de errado. Só que o seu organismo precisa de um tempo para se restabelecer e voltar a trabalhar novamente. Pronto. É só isso, gente. Não tem Olha, nada o de Edu extraordinário. fez um comentário bem interessante aqui, né? Preparem seus familiares para viver tudo isso com você. E é verdade, Edu, porque É meu organismo. principalmente na fase de lua de mel, a família veste a camisa e vive todo mundo ali naquela mesma vibe. Daqui a pouco, todo mundo começa as rotinas e aí a pessoa, às vezes, ela desvia para outras compulsões. Cris, é, insucesso na cirurgia bariátrica. Fala aí pra gente o número de pessoas que você conhece com reganho de peso grande, ou mudaram de compulsão, foram para álcool, foram para as drogas, foram para outras Muito. coisas, né? Isso é um problema seríssimo, porque muitas pessoas têm a relação afetiva com a comida, não come por fome ou por necessidade, come por ansiedade. E aí você fecha a boca da ansiedade. Para onde vai isso? Como foi para você? Como que você coloca isso na sua vida, né? Esse controle, essa substituição do alimento como questão afetiva. Fala para gente aí como foi esses 2 anos de lua de mel e agora, né, que passou tudo isso, como que você se relaciona com isso? A pandemia, ela veio me mostrar, né? Porque eu entrei na pandemia logo após a lua de mel, né? Bem logo após a lua de mel. Então, mas o que não pode se deixar nunca? Nutricionista. Não é porque você fez bariátrica que você tem que abrir mão do seu nutricionista. Não pode abrir mão do seu endocrinologista. Você tem que continuar com a sua equipe multidisciplinar. Você fez uma bariátrica, você tem que ter consciência de que você tem que fazer os seus exames, você tem que continuar com seus médicos, você tem que continuar com toda aquela estrutura. Não importa quanto tempo você fez isso.
Então, seu psicólogo tem que estar ali, você tem que estar conversando com ele, porque, como o doutor falou, você pode mudar, né? Que nem eu era só louca pro café, só piorei um pouquinho, entendeu? Agora eu gosto de cafés com gostos diferentes. É uma coisa assim, paladares diferentes. Meu negócio é café, entendeu? Tem gente que fica realmente eu vou com compulsão para compras, para bebidas, para muda, né? Para sapato, aí eu tenho várias, né? Várias que mudaram aí a compulsão. Eu não, eu consegui, porque é o que eu falei, o que eu fiz comigo, eu tentei me entender, me reconhecer, me conhecer, porque até então acho que eu nem me conhecia, né? Então eu tentei me reconectar comigo mesmo. E quando você consegue essa internalização, as coisas parece que dá uma, né, uma tranquilizada na mente, e era algo que eu não tinha. Eu vivia naquele fluxo eterno de loucura. E eu Sim. vejo assim, uma coisa que eu percebo muito nas pessoas que não teve reganho, porque os que têm reganho não fazem isso, tá? É você comer, por exemplo, né, o que eu faço? Eu como, tenho, tô bem, já comi, já tá bom? Eu paro. Eu não vou até o prato acabar. Tem muita gente que vai, né? Então primeira coisa é você comer até estar saciado. Sim. Esse é o primeiro foco. Essa é a primeira dica que eu dou. Como até estar saciado? Esteve saciado, para. Você acha Quanta que, você acha que é muito fácil a pessoa ter consciência da sociedade? Assim, às vezes a gente entra, nós temos o padrão da gente fazer as refeições com a família, com amigos, né? Então, assim, a gente pede pizza e vai pedindo pizza, vai fazer churrasco e vai comendo churrasco. E aí, às vezes, assim, né? Eu lembro lá da casa do meu avô, dos meus tios, a gente começava o café da manhã comendo, passava pelo almoço e ia para janta. Tipo assim, o dia inteiro em é, volta do fogão ali, fazendo comida e comendo. Então, a gente mas tem é uma isso. questão cultural muito complexa, né? Para a gente, às vezes, ver até onde pode ir, até onde é necessário, né? O que eu mudei, assim, doutor, o que eu falo assim, quando você comer e está saciado, o que eu quero dizer assim, você tem que prestar atenção, você tem que degustar o que você está comendo. Esse é o Sim, primeiro ponto. E saber o que você diminuiu para 50 ml do seu estômago, no meu caso que é bypass, tá? Então, tenho que ter consciência de que eu não vou conseguir comer todo um prato. Então, eu tenho que dar prioridades ao que eu vou me alimentar. sim, Então, eu tenho que ter, primeiramente, essa consciência do que eu vou comer, né? Principalmente da rua, que eu posso passar mal. Então, isso é consciência. Por isso que eu falo, quando você vai partir para fazer uma cirurgia plástica, ou para cirurgia bariátrica, você tem que ter essa consciência, né? Por isso que há um preparo de você ir num psicólogo, conversar com ele para saber o que vai acontecer, falar com o endocrinologista, você tem que ter esse preparo para abrir, porque você vai mudar. Então antigamente eu começava o prato pela salada. Hoje eu sim, começo o prato pela proteína, sim. entendeu? Porque eu sei que se eu não chegar lá na salada, ok, né? Mas eu vou me alimentar do que vai me abastecer melhor, me nutrir melhor. E Sim. aí eu tenho que, quando você vai comer, gente, você lembra antigamente quando o pai, a mãe, o avô sentava todo mundo na mesa? Porque hoje em dia todo mundo come de frente para a TV, de frente para o celular, de frente para não sei o quê. Ninguém está prestando atenção. Está comendo, está enfiando um negócio na boca, não está prestando atenção em nada. Parou. Você tem que mudar. Você tem que degustar a sua alimentação. Você tem que degustar o que você está comendo. Sentir. Porque nós que Olha o somos gordos, nós comentário da gostamos. Liliane aqui, ó. Ela está no 19º dia de operada e ela mal vê a hora de É, degustar. é Ela só triste, está Lidiane. na Dói até fase os de. dentes, né, filha? Dói os dentes. Que a gente não pode, só pode beber. É triste essa época. Eu Sim, me sim. lembro. Muita água gelada. Ela fica tomando gelo, ela pede gelo para tomar.
É, eu pegava a aguinha gelada. Nossa, bebia muita água gelada. E água de coco. Gente, como eu bebia água de coco? É. Outra coisa que não se deve fazer, bariátrico, principalmente para não reganho de peso, né? Porque assim, é uma grande verdade. Você come, que nem meu marido ele come. Ele comeu, ele come, daí ele fica a noite inteira de boa. Eu dei 2 horas, eu tô com fome de novo. Porque meu estômago é pequeno. Então aí ele fala assim, mas você tá comendo de novo? Eu falei, tô, eu sinto fome. Isso é real, tá, gente? Sim. Depois você vai sentir fome. Porque você comeu até onde abasteceu, depois você vai sentir fome de novo. Então é normal isso, né? Não é errado. Toda hora Só eu que tô com fome. o errado é você ficar beliscando durante o dia. Aí Sim. é onde a porca torce o rabo, entendeu? Porque você fala assim, ah, eu vou sentir fome de novo mesmo, então eu vou lá e belisco. Aí eu belisco outra coisa que não presta, eu belisco outra coisa que não presta, de coisas que não prestam, de coisas que não prestam, é onde entendeu? A pessoa engorda. Então, não beliscar. Não belisque. E quando for beliscar, deixa a frutinha cortada lá na geladeira, sabe? É, vai comer alguma coisa? Come alguma coisa com substância, entende? Sim. Né? E outra, vai comer a fruta? Come uma noz, come um negócio para já te dar a saciedade daquele trem lá que você comeu. Porque você só comer a frutose também não é tão legal, entendeu? Vai te dar Então, fome assim, daqui a pouco. a fome vem mais rápido, entendeu? Aí, né, é a hora que você pode dar uma errada, dar uma pisada na bola errada daqui a pouco. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo e, e outra coisa, eu tô com fome, mas será que eu tô com fome? Bebe água antes. É uma outra coisa que eu aprendi. Sempre beba água. Água é legal. Porque uma coisa que a gente tem uma meta de água por dia, né? E outra, que se você beber água, você vai saber. Às vezes você tá com sede, com sede e tá achando que é fome. Então bebe água. Continuo com fome? Então aí eu vou comer. É Sim. uma, é uma dica que assim, porque eu tenho muitos amigos bariátricos que tiveram reganho ou Sim. que não conseguem perder, eliminar peso. Sim. Por quê? Primeira coisa, eu sentia fome, eu sentia o vazio no estômago, eu vou comer. Não. Então, assim, são 3 dicas que eu acho que, é, pelas experiências que eu vejo, é legal, entendeu? O doutor sabe melhor que eu, mas eu acho que é umas dicas que eu vendo, assim, que eu sou muito observadora, e é É, o que que a eu faço. dica que a gente dá é para assim, para as pessoas se inspirarem em você, né? Porque assim, a gente às vezes a gente coloca o foco da nossa vida, dos nossos escapes na comida. E a gente precisa diversificar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não gosta de ir para academia, mas ela gosta de dançar. Assim, entra numa dança de salão. Às vezes a Isso. pessoa gosta ela precisa, ela pega e fica na frente do computador, na frente da televisão, beliscando. Então, assim, tirar esses hábitos, né, da vida, porque assim, você vai estar ali, daqui a pouco você vai estar com o mesmo padrão que você tinha antes da cirurgia. Então, você a gente tem casos aqui de pacientes que tinham 190 quilos, caíram para 90 e ficaram no 120. E aí ela fala que isso é o peso dela. Né? Uma coisa que eu quero te perguntar aqui, antes da gente encerrar, né? A gente tem muita coisa aqui. Aqui, ó, ela é vegetariana, como que faça com a proteína, né? A gente tem, isso aqui é uma coisa muito importante. É isso que eu Nós temos hoje suplementos veganos, vegetarianos, temos proteína vegetal de altíssima qualidade, e isso aí é uma coisa que você não pode deixar de estar colocando, fazendo uso, porque senão você não vai ter cabelo, a pele vai ficar muito ruim, unhas ficam quebradiças. Então, são coisas muito importantes que você tenha um acompanhamento proteico adequado, um acompanhamento nutricional adequado, e aí você vai vendo qual que é aquela proteína assim que você tem mais gosto, gosta mais, né? Mas assim, a suplementação aí pós-bariátrica para um vegetariano eu acho primordial.
né? É. E, Cris, vamos lá. Vamos, 21 horas, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem que falar sobre todas as cirurgias plásticas que o paciente bariátrico é submetido, sobre as questões de anestesia, né, que tem muita gente Ai, querendo saber sobre isso. anestesia, anestesia e epilepsia, anestesia em paciente diabético, anestesia em paciente que ainda é bariátrico e ainda não Com a fez a idade avançada e que cirurgia, tem autoimune. com idade avançada, tudo isso. Então, semana que vem, na próxima terça-feira, no mesmo horário, a gente vai estar continuando. Eu não sei se no seu canal ou no meu canal, a gente decide isso aí, tá, Cris? E a gente Tá, tem muita coisa para estar falando aí e muitas dúvidas para serem esclarecidas. Convido as pessoas, né, a mandarem perguntas, a fazerem perguntas para a gente estar compartilhando aqui, para a gente estar discutindo aqui sobre várias questões. isso. Porque tem, ficaram algumas coisas ainda a não serem esclarecidas. Muitas coisas, né? A gente tem muita coisa ainda aí para frente para falar. Então, convido a todos vocês. Na próxima terça-feira, eu e a Cris aqui de novo, falando agora, né, a continuidade sobre as cirurgias plásticas, os tipos de cirurgias que os pacientes se submetem, a anestesia e os tipos de anestesia que os pacientes se submetem, e o pós-operatório das plásticas, né? A gente chegou até o pós-operatório da bariátrica, vai ter muita coisa de bariátrica ainda para falar, mas aí a gente deixa aí para nosso próximo encontro. Tá ok? Excelente. Boa noite aí para todos. Boa noite, doutor. Obrigada. Obrigada a todos.